Pessoal, sejam muito bem-vindos a esta videoaula, né? Nesta videoaula nós vamos falar sobre progressões aritméticas, tá? Então, vamos dar aqui uma breve explanação. Então, uma progressão aritmética, ela é uma sequência, né, na qual a diferença entre cada termo e o termo anterior é constante, certo? Essa diferença constante é o que nós chamamos de razão da progressão, né? E que a gente vai representar pela letra R. Então, temos aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, menos 4, menos 2, 0, 2, 2. Então, aqui nós temos que a razão dessa PA aqui é 2, né? E ela é uma PA, né, que tem infinitos termos, certo? Já nesse daqui, no exemplo 2, o que é que nós temos? Nós temos 1, menos 2, menos 5. Então, se eu fizer a diferença, por exemplo, menos 8, menos 5 vai dar menos 3, né? Então, nesse caso aqui, minha razão é negativa e é menos 3, certo? A observação é que a razão ela não precisa ser um valor inteiro, tá certo? Então, por exemplo, nesse segundo exemplo aqui, a razão ela é um meio, certo? E além disso, nesse outro exemplo, nós temos também que essa PA aqui é finita, certo? Ela tem 7 termos, certo? Então, as PAs podem ser infinitas, mas também elas podem ser é, finitas, tá bom? Então, em uma progressão aritmética, né, A1, A2, para avançar de um termo para o outro, né, eu vou somando a razão. Então, se eu quero saltar dois termos, eu vou somar a razão duas vezes, né? Vou somar a razão, depois eu somar a razão novamente. E assim por diante. Então, por exemplo, né, o A12, por exemplo, ele é o A5 mais 7R. Por quê? Porque para me passar do A5 para o A12, eu tenho que avançar 7 termos, né? Vou A5, aí vou A6, A7, A8, A9, A10, A11 e A12. É por isso que é 7 termos. Por outro lado, eu também posso, né? Por exemplo, se o A12 é igual a A5 mais 7R, o A5 é igual a A12 menos 7R. Ou seja, vamos passar do A5 para o A12, eu tenho que voltar. Aí quando eu volto, é negativo. Certo? Então, por exemplo, o A2 é igual a 11 menos 9R. Por quê? Porque para me passar do A11 para o A2, eu tenho que voltar 9 termos. Certo? Então, quando eu avanço, né, eu estou somando as razões. Né? Quando eu volto, né, 9 termos, eu estou subtraindo a razão. Tá certo? Então, de maneira geral, quando eu quero passar de um termo para outro, qualquer, dois termos genéricos, né? O que de fato eu faço é isso, né? Ou eu, quando eu avanço nesse, entre aspas aqui, é porque n-p, não sei se é positivo ou negativo, né? Mas se eu estou no, P, no termo P, né? Termo AP, eu quero passar para o termo N, então eu somo um complemento, que é n-p, né, vezes R. E aí, esse avançar aí vai depender da positividade ou negatividade do n-p, certo? O termo avançar perfeitamente, se é avançar ou se é voltar, tá certo? Então, em particular, nós temos que o AN é o AP mais n-p, né? Ou, se você preferir, você botar P igual a 1, o AN é igual a 1 mais n-1R. Essa segunda aqui, né, é conhecido como o termo geral de uma PA, tá certo? Termo geral da PA. Tá bom? Mas eu posso usar sem nenhum problema o P, certo? Porque a noção é essa, é o avançar ou voltar, certo? E quando eu tenho isso em mente, fica mais fácil para mim compreender o termo geral, tá certo? Uma observação que às vezes é conveniente, né? A gente enumerar os termos de uma PA começando do zero, né? Nesse caso, o termo geral fica da seguinte maneira: eu boto P igual a zero, então fica a N igual a zero mais NR. Bom, vamos para um exemplo, né? Então, em uma PA, o quinto termo vale 30 e o vigésimo termo vale 50.
Então, quanto vale o oitavo termo dessa progressão? Bom, primeiro eu preciso fazer o quê? Tentar descobrir, por exemplo, a razão. Para eu descobrir a razão, eu vou usar as informações que ele me deu, né? Então, o quinto termo vale 30 e o vigésimo vale 50. Então, ele me deu de referência o quinto termo e o vigésimo termo. Então, se eu tenho esses dois valores, eu consigo determinar a razão, né? Por quê? Porque nós já vimos que o A20 ele é igual ao que? O A5, né? Mas aí eu faço, né? 20 menos 5, 15 vezes a razão. Então, vamos substituir os valores agora, certo? Então, o A20, que é o vigésimo termo, vale 50. O A5, que é o quinto termo, vale 30, né? Então, fica 15 vezes R. Portanto, é 15, o R, né? Que é 15R, é igual a 20, né? Tem 50 menos 30, implicando que o R é igual a 4 terços. Então, pronto, aqui eu descobri já a minha razão. Feito isso, o que é que eu faço agora? Eu posso usar qualquer um dos dois termos que eu já tenho para descobrir o oitavo. Naturalmente, eu vou usar o 5, que tá, o quinto termo que está mais perto do oitavo, né? Porque o oitavo termo, ele é o quinto termo, mais aí 8 menos 5, 3 vezes R, né? Então, não, aqui eu vou usar a igualdade, né? Então, vamos lá. O A5, o quinto termo vale 30, mais 3 vezes 4 terços, né? Então, passar 3 com 3, fica 4, 34. Pronto, essa é a resposta, né? O quinto termo vale 34. Certo? Então aqui a gente encerra essa questão. Veja que eu não precisei determinar, por exemplo, o primeiro termo, né? Fazer um sistema para determinar o primeiro termo e a razão, tá certo? Então não preciso fazer isso tudo, né? Basta eu ter em mente a, a fórmula que a gente provou, né? Mostrou no exemplo anterior, tá certo? Que é essa do P. Um segundo exemplo, talvez assim digamos, um exemplo mais aplicável, de certa forma, né? Também, é que a gente pode usar a PA para resolver outros tipos de problemas, né? Por exemplo, duas pequenas fábricas de calçados, A e B, têm fabricado, respectivamente, 3.000 e 1.100 pares de sapato por mês. Se a partir de janeiro a fábrica A aumentar sucessivamente a produção em 70 pares por mês, e a fábrica B aumentar sucessivamente a produção em 290 pares por mês, a produção da fábrica B superará a produção da fábrica A partir de qual mês? Bom, naturalmente aqui, como o aumento está acontecendo bem maior na fábrica B, de fato, uma hora vai ser ultrapassada, tá certo? Então vamos tentar aqui fazer uma solução, certo? Que é o seguinte, então a produção da fábrica A, certo? Então, da fábrica, fábrica A, vamos botar assim, né? É quem? Vamos lá. Ela é, a partir do tempo que ela fazia 3.000, né? E aí, a partir do mês de janeiro, certo? Então, isso aqui é um mês, digamos assim, zero, né? Olha o meu ponto de partida. Então, a partir do mês de janeiro, ela vai começar a aumentar 70. Então, vai ficar 3.070. Aí, depois ela aumenta 70 no mês seguinte. Então, ela passa a ser 3.140, certo? E assim, ela prossegue. Então, esse daqui eu vou chamar como fosse assim, ó, o A0, que vai ser o meu primeiro termo. O A1, que vai ser o primeiro mês que teve aumento da produção. O A2, o segundo mês que teve aumento da produção, certo? Então, fazendo a mesma coisa para a fábrica B, então a produção da fábrica B é quem? Vamos lá. Aí da fábrica B, similarmente, né? Você tem aqui 1.100 pares. Aí eu passo
aumentando 290, certo? Então, quando eu aumento, né, 290 pares, então eu vou ter, somando aqui 290, eu vou ter 1.390, né? Aí depois eu vou ter 1.000, aí mais 290, né? Dá 1.500, 680, né? Então esse aqui é o meu B0, B1, B2, certo? Então, então feito isso, né? A gente pode dizer então que o ANBN, né? Então podemos dizer assim, que, né? Assim, o AN e BN, eles representam uma PA, de razão, representa, né? Uma PA, cada um representa, né? De razão 70 e 290, respectivamente, certo? E, né? E indica a produção no mês N, certo? O mês de aumento, tá bom? Mês N, né? Vou botar aqui de aumento, certo? Porque, por exemplo, aqui o 3.000 era quando ele fabricava e o A1 passou a ser o primeiro mês em que houve o aumento, né, da produção de 70 pares, certo? Portanto, é janeiro, né? Então, coincidiu da gente montar o problema, né, a solução do problema para coincidir o N com o mês respectivo. Assim fica mais fácil, de certa forma, a contagem, né? Então vamos lá, como é que eu vou fazer, né? Eu quero comparar quando é que vai acontecer que o BN vai ser maior do que o AN, tá certo? Então vamos lá. Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos comparar. Então, BN vai ser maior do que AN, né? Se somente se. Então vamos tentar achar uma condição no N, certo? Se somente se, então vamos substituir o termo geral, né? B0 mais N a razão de B. Se isso aqui for maior do que o A0 mais N vezes a razão do A, certo? Então veja que aqui eu estou usando o zero. Então veja que agora é conveniente para mim usar o zero, certo? Porque as alterações vão começar a partir do 1, mas eu preciso usar o zero para ficar até mais fácil de fazer a conta. Então vamos lá. Se somente se, bom, o B0 é 1.100, 1.100, né? Mais N vezes. A razão da fábrica B é 290, né? O A0, ou seja, o primeiro elemento da PA é 3.000, mais N vezes a razão do A, que é 70, né? Então, se somente se. Agora eu faço aqui uma pequena conta, né? Vai ficar o quê? 290 N menos 70N maior do que 3.000 menos 1.100. Ou seja, se somente se, então vai ficar 220 N for maior do que 3.000 menos 1.100. Então vai dar 1.900, né? Então, se somente se o N for maior do que 1.900 dividido por 220, né? Se você dividir, né, 1.900 por 220, né, vai dar 8,63, o 63 como dízima, tá certo? Bom, agora
que é que eu vou fazer, né? O n tem que ser maior do que 8,63, mas o n natural, né? Que vai acontecer isso, por exemplo, é o n, né, maior que 9, certo? Ou seja, né, no nosso caso, n maior que 9, tá certo? Porque a gente quer n inteiro. Então, eu vou pegar o primeiro, né? Então, bn maior que a n, né? A partir de n igual a 9. Ou seja, né? Ou seja, a partir de setembro. Tá bom? Então, essa é a solução. Tá bom? Então, beleza. Note que o termo geral, né? Ele é dado dessa maneira. A n é igual a 1 mais n menos 1r. O que a gente pode também reescrever dessa maneira, certo? O porquê que eu estou reescrevendo dessa maneira? Porque eu estou colocando em função aqui do n, certo? Então, eu tenho um n aqui e eu tenho aqui um termo. Então, note que isso é um... O termo geral de um PA ele é um polinômio, né, de grau 1. Se você chamar isso aqui, por exemplo, se fosse um f de n, né? Então, isso aqui você teria uma função linear, né? Como eu tenho aqui o an, certo? Então olhando como polinômio, né? Ele tem grau menor ou igual que 1, porque vai depender da razão, né? Se a razão for zero, aí, né, não vai dar certo, né? Por isso que é menor ou igual que 1. A recíproca também é verdadeira. Em que sentido, né? Se eu tenho um polinômio qualquer, certo? De grau menor ou igual que 1, então ele é o termo geral de uma PA. Agora, eu estou considerando, naturalmente, dentro do domínio dos naturais, certo? Não posso considerar do domínio dos reais, né? Porque meus índices, eles são naturais, tá certo? Então, olhando dentro do domínio dos naturais, ele é um termo geral de uma PA. De fato, se você pegar um polinômio qualquer, dessa maneira, a n mais b, que o a pode ser zero, não tem problema, certo? Então, comparando as duas equações, então basta você tomar a razão para ser, né, o termo do coeficiente da taxa de variação, certo? E o A1, ou seja, o primeiro termo, para ser A mais B. Então, com isso, você garante que você vai ter a PA, né? Que você achou a razão e achou o primeiro termo, portanto, você acha qualquer termo, tá bom? Então, logo você pensando numa associação entre N e AN, né? Temos que a sequência N é uma PA se somente se ela está numa reta de inclinação R, tá certo? Então, tem essa configuração. Aparentemente, isso parece ser, digamos assim, né? Não tem nada a ver, para que eu, né, mostramos isso? A gente vai estudar nos próximos vídeos PA de ordem superior, e a gente vai ver que vai ter uma relação entre as PAs, né, de ordem superior e os polinômios, tá bom? Vai começar essa relação começa aqui nas progressões aritméticas, bom? Então nós temos agora um teorema que é bastante conhecido, né, que é a soma dos n primeiros termos de uma PA. Né? É muito comum a gente querer somar os termos de uma sucessão, né, de uma sequência. Então, esse teorema diz que a soma dos n primeiros termos de uma PA, ela é Sn, né, é A1 mais An vezes n sobre 2. Bom, existem várias maneiras de provar, tá certo? A maneira, de certa forma, mais correta seria por indução, mas eu vou mostrar de uma maneira diferente, né, para não deixar aquele perigo de assim, porque quando tem os reticências, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, mas isso não quer dizer que não podemos usá-lo, tá certo? Então, a gente toma, né, o Sn, que é a soma dos n primeiros termos, A2, mais A3, mais, né, então eu vou até, mais, vou botar aqui An menos 1, mais An, certo? Bom, eu também reescrevo o Sn de maneira contrária, né? An mais N menos 1 mais An menos 2 mais A2 mais A1. Então aqui eu vou e somo, né, essas sequências. Então eu vou ter 2
Sn igual. Então, vou ficar aqui A1 mais AN, né? Depois, eu vou ficar com A2 mais N menos 1, né? Depois eu vou ficar com A3 mais N menos 2, né? Mas aí eu vou continuar essa soma. Vou ficar com AN menos 1 mais A2 mais N mais 1. Pronto. Bom, a minha expressão tem A1 mais AN, né? E eu noto que dentro desses termos aqui, né, quando eu somo os índices, todos está dando N mais 1, certo? Quando eu somo só os índices, certo? Todos eles, né? Certo? É, e aí, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou observar, note que se eu pegar, por exemplo, né, qualquer dois termos, né, que vai dar a soma n mais 1, né, eu posso mostrar que de fato eles vão ser igual a 1 mais a n, certo? Por exemplo, né, o A2 mais a n menos 1, então esse aqui é o quê? Então esse aqui é o A1 mais R mais o AN menos R, né? Então esse aqui é A1 mais a n. Se eu continuar, o A3 mais n menos 2 é igual. Então, isso aqui é A1 mais 2R mais AN menos 2R. Ou seja, A1 mais R. A1 mais AN. Então, note que o mesmo tanto, né, que eu coloco no primeiro termo é o mesmo tanto que eu tiro do segundo, certo? E assim eu prosseguindo, né? Então, prosseguindo esse mesmo raciocínio, isso vai me dizer o quê? Isso vai me dizer que 2 Sn é igual n vezes, né, o A1 mais a n, né? Por quê? Porque aqui eu tenho n termos. Basta contar o primeiro, né? Tem um A1, ó, 1, 2, 3, assim eu vou, n menos 1, n. Então, eu tenho aqui um n termos iguais a 1 mais a n, né? Então, portanto, o Sn é igual a 1 mais a n vezes n sobre 2, tá certo? A gente escolheu demonstrar dessa maneira. É o como o livro faz também, tá certo? Podíamos ter demonstrado por indução, também não tem nenhum problema, tá certo? Podíamos demonstrar de várias maneiras. Então, naturalmente, um exemplo bem simples, né? É calcular a soma dos n primeiros termos dos números positivos é essa fórmula aqui. E de fato, se você observar, né? Isso aqui é uma PA, né? Se você calcular aqui, botar aqui uma PA, a n, né? Então, aí eu estou somando, né? Esse aqui é exatamente a soma, né, dos n primeiros termos dessa PA. E, portanto, ela é o A1, que é 1, o AN, que é n, vezes n sobre 2, tá certo? Que eu vou escrever dessa maneira aqui, ó, n ao quadrado sobre 2 mais n sobre 2, só por conveniência para vocês notarem um padrão, tá certo? Então, um outro exemplo, né? Um outro exemplo é que, por exemplo, 1 mais 3 mais 5, né? Mais 2n menos 1, certo? Que é a soma dos números ímpares, né? Então, se eu colocar a PA para ser assim, ó, né? Então, na medida que eu coloco aqui os termos, né? A1, A2, né? Então, vai dando... Essa daqui se torna a soma dos n primeiros termos dessa PA. Portanto, né? Pelo que nós mostramos, a soma é A1, que é o 1, mais a n, que é o 2n menos 1, vezes n sobre 2. Então, se eu fizer aqui a conta, isso aqui dá n ao quadrado, certo? O porquê que eu estou colocando, né, dessa forma aqui, do n ao quadrado e tudo mais. Porque é justamente uma, uma coisa que está acontecendo aqui, é que os dois exemplos, né, deu a soma deu um polinômio de grau 2.
um polinômio de grau 2, mas atenção, né? Sem termo independente, certo? Isso é muito, muito importante. Nos dois casos não tem o termo independente, tá certo? Então, isso vale geral. Por quê, né? Se eu pegar o AN, né, o AN, e eu substituo, né, eu vou ficar com A1 mais N menos 1R, certo? E aí eu vou desenvolver aqui, né? Vai ficar N vezes N ao quadrado, vou colocar em função de N ao quadrado, R sobre 2, mais. Aí vai ficar, sobrou 2A1 menos R, sobre 2N, tá certo? Então veja que esse aqui, né, é um polinômio, tá certo? De grau menor ou igual que 2. Por quê, né? O R pode ser zero. Então se o R for zero, o grau do polinômio é pelo menos 1, certo? 1 ou 0, né? Tá bom? Então é sem termo independente, tá bom? Polinômio. Então a soma sempre vai ser um polinômio de grau menor ou igual que 2 em N, sem termo independente. O mais interessante é que a recíproca também é verdadeira, certo? Em que sentido, né? Todo polinômio de grau menor ou igual que 2 em N, sem termo independente, certo? Isso aqui é muito importante, sem termo independente, é o valor da soma dos N primeiros termos de alguma PA, né? Lembra, olha, note que essa relação das PAs com os polinômios são muito fortes, certo? A gente mostrou que o polinômio de grau 1 é o termo geral de uma PA. E a gente está mostrando agora que o polinômio de grau 2, né, ele é a soma dos N primeiros termos de uma PA. E de fato, né, se você tomar, por exemplo, um polinômio qualquer, a n ao quadrado mais bn, né, para dar certo aqui, basta você tomar a razão para ser 2a, né, já que você quer fazer aqui aparecer r sobre 2, né, você faz uma igualdade aqui, certo? E o primeiro termo da PA é a mais b, tá certo? Então, se você pegar essa PA, né, e fazer a soma dos primeiros termos, vai dar exatamente esse polinômio p de n, tá bom? Então, gente, a gente encerra por aqui, né, essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.